palavra agradecendo a presença de Vossa Senhoria nesta audiência. Bom, muito boa tarde a todos. É uma grande satisfação e uma honra estar aqui, representando a Universidade Federal do Rio Grande e a Faculdade de Direito, um curso tradicional com mais de 50 anos. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, parlamentares, deputados, deputadas, eventuais assessores e assessoras que aqui nos acompanham. Estender um agradecimento especial ao Paulo Teixeira, responsável pelo convite e pela minha presença aqui hoje, e trazer a vocês algumas questões que são fruto de uma pesquisa que eu já desenvolvo há 12 anos, que fundamentalmente trata especificamente de uma questão que é a questão da verdade no processo penal. Então, me parece que essa é a contribuição que eu tenho a dar ao debate e, porventura, espero que ela sirva como uma provocação e uma reflexão para as decisões que os senhores e senhoras têm pela frente. E, nesse sentido, então, basicamente, a minha fala dirá respeito a um dispositivo específico do projeto de novo Código de Processo Penal. Me parece que esse dispositivo é um dispositivo essencial, uma vez que ele, por si só, tem o condão de definir o nosso processo penal como inquisitório ou acusatório e, portanto, o pertencimento do nosso futuro modelo de processo penal a um paradigma democrático ou autoritário, que me parece incompatível com o projeto de Estado de Direito, o Estado democrático de direito, que é desejável por todos nós. Esse dispositivo específico é o artigo 165, o artigo 165, que remete ao nosso antigo 156, do CPP de 1941, um Código de Processo Penal que foi promulgado por um regime autoritário, Estado Novo de Vargas, e me parece que não há motivo para que nós tenhamos este Código de Processo Penal de 41, que se comunica com a doutrina fascista de Manzini, como um modelo para o nosso novo Código de Processo Penal. Me parece que nós precisamos romper com essa tradição autoritária, e me parece que essa nova leitura que é trazida pelo artigo 165, especificamente no que se refere à possibilidade de interferência do juiz na gestão da prova, ainda remete àquele paradigma fascista, autoritário, que conforma um processo penal do inimigo, que remete a toda uma tradição inquisitória de extermínio do vulnerável, do herege e do diferente. E aí me parece essencial que os parlamentares tenham uma atenção muito particular em relação a esse dispositivo. E aí eu basicamente desenvolverei aqui a minha argumentação no sentido talvez de provocar os senhores e senhoras para a importância desse dispositivo, fazendo uma pergunta relativamente singela, que é uma pergunta relativa à imparcialidade. Vocês se consideram pessoas imparciais? Essa é uma pergunta de fundo íntimo. Ela é uma pergunta que diz respeito à ética de cada um, a um dever de zelo, um dever de cuidado para com os demais, que todos nós devemos ter, que deve pautar a nossa conduta no dia a dia. Talvez vocês se considerem pessoas imparciais nesse sentido. Mas para um terceiro não é possível, não há modo, não há maneira, não há forma de verificar se alguém é imparcial. Não há como verificar se alguém é imparcial, o quanto essa pessoa é imparcial e em que circunstâncias essa pessoa é mais ou menos imparcial. E é justamente pelo fato de nós não termos condições de verificar objetivamente essa imparcialidade que seria tão desejável, que a tradição acusatória de processo penal especificamente decide que a imparcialidade não é um atributo da pessoa do juiz, mas sim a imparcialidade é um atributo sistêmico. É imparcialidade sistêmica. Por quê? Uma imparcialidade imposta pelo próprio sistema acusatório que não dá margem para essa discricionariedade do juiz. Eu explico isso um pouco melhor. Nós temos basicamente aqui uma escolha irrenunciável. Essa escolha diz respeito à possibilidade de que o juiz efetivamente interfira na gestão da prova ou não. No CPP de 1941, que remete a essa matriz autoritária que eu referi, basicamente o juiz dispõe de poderes quase que ilimitados. Ele pode, de ofício, solicitar diligências para esclarecer dúvidas relevantes a seu bel prazer.
O CPP de 41 não estabelece qualquer limite a essa atuação proativa do juiz na produção da prova. Na redação do 165, nós temos pelo menos uma relativização dessa iniciativa probatória do juiz. O que nós temos aqui no 65? As provas serão propostas pelas partes. Isso parece estabelecer que a atividade probatória diz respeito tão somente às partes e, portanto, não haveria possibilidade de que o juiz interferisse na gestão da prova. Mas o parágrafo único do artigo 65 relativiza essa colocação inicial, dizendo o seguinte: será facultado ao juiz, antes de proferir a sentença, determinar diligências para esclarecer dúvidas sobre prova produzida por qualquer das partes. Ou seja, é dada a possibilidade para o juiz de que efetivamente interfira na gestão da prova para sanar uma dúvida que ele considere relevante em relação àquela prova produzida pelas partes. Bom, e a questão que nos interessa aqui, efetivamente, é estabelecer se esta atividade, que aqui é proposta como residual ou como complementar, essa atividade do juiz, enquanto sujeito que se desloca da sua posição desejável de terceiro imparcial para interferir na gestão da prova, se ela não compromete um processo penal acusatório e democrático. Se ela não maximiza a possibilidade de condenações equivocadas, se ela não faz com que o magistrado deixe de ser um terceiro imparcial e se torne ele também um acusador que busca a verdade, verdade que ele precisa para condenar. Esse é o meu argumento. E, fundamentalmente, o que eu tentarei demonstrar aqui é que um sistema acusatório, por excelência, exige que o juiz não interfira no andamento do jogo, que ele não tenha um papel decisivo na produção da prova. Bom, quando eu digo que é a gestão da prova que define se um sistema é acusatório ou inquisitório, eu estou me conectando a uma tradição acusatória de processo penal, cujo nome de maior excelência no Brasil é o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, que efetivamente diz que o que caracteriza um sistema como acusatório ou inquisitório é essa interferência do juiz na gestão da prova. Bom, o meu argumento, como eu referi, é que, com essa redação que aqui está proposta, né, nós temos uma preservação da tradição inquisitória de forma velada, porque permite que o juiz interfira. Não sei o que houve, mas pode continuar. Porque permite que, efetivamente, o juiz interfira na gestão da prova em nome, e embora isso não esteja no dispositivo, o ideal que anima essa interferência é a ideia de que, assim interferindo, ele estaria buscando a verdade. Uma verdade que é tida como desejável no processo penal. E nós temos aí uma armadilha discursiva, uma escolha irrenunciável entre um processo penal do inimigo, movido por insaciável ambição de verdade, e um processo penal acusatório, fundado na dignidade da pessoa humana, na presunção de inocência, e que não está comprometido com uma condenação que deve ser buscada a qualquer preço. Bom, alguém dirá o seguinte: mas no processo penal, e essa é uma leitura que me parece inaceitável, não está em jogo um dito interesse da sociedade em contraposição a um interesse individual? Não é o interesse da sociedade que deve predominar sobre o interesse do acusado? Não é o bem comum que deve valer sobre essas pseudo-garantias individuais? Depende do posicionamento político-criminal de vocês. Se vocês lerem a exposição de motivos do Código de Processo Penal de 41, do ministro Francisco Campos, lá encontrarão argumentos semelhantes. Argumentos que ele extrai da matriz processual penal fascista de Manzini. Argumentos que ele extrai do Manual dos Inquisidores de Nicolau Eimrich. E essas são questões que eu tenho como comprovar facilmente, com citações e com aproximações dos argumentos. Nós temos que ter uma noção bem clara.
um dos núcleos do discurso autoritário consiste justamente nessa falsa contraposição entre direitos individuais e um certo bem comum social. Isto é um equívoco, isto é um engano, é um autoritarismo velado. Os direitos individuais, as garantias e os direitos fundamentais são de todos nós, e não de eventuais privilegiados em uma dada situação que eventualmente terão poder punitivo incidindo sobre a sua liberdade. Pelo contrário, o próprio sentido do processo penal somente pode consistir na resistência da manifestação arbitrária desse poder punitivo. O processo penal, por excelência, deve ser contramajoritário, como deve ser contramajoritária a própria democracia. Se a não é dada a possibilidade de resistir à vontade da maioria, nós não vivemos em uma democracia. Vivemos em um autoritarismo, em uma vontade das maiorias que oprime a liberdade do E nós estamos perigosamente nos aproximando disso cada vez mais. E vejam bem, eu esclareço, para ir ao cerne da questão. A dúvida não é a dúvida que autorizaria, então, que o juiz, de forma complementar, de forma residual, determinasse uma espécie de exame mais profundo acerca daquela prova produzida pelas partes? Aí eu pergunto aos senhores, mas qual o sentido dessa dúvida? Nós temos um princípio do processo penal que vocês encontrarão nos livros de qualquer autor de processo penal. Um princípio que é essencial ao processo penal democrático, o indúbio pro réu. E aqui a escolha é irrenunciável, porque dúvida não pode representar duas coisas distintas para o processo penal. Ou dúvida é absolvição, e se o juiz está em dúvida, ele absolve, e é tão simples quanto isso. Ou dúvida é a continuidade de um trabalho prospectivo, a continuidade de um trabalho de rearranjo das peças no tabuleiro, para que ele obtenha aquilo que ele deseja, que é a condenação. Dúvida não pode significar as duas coisas. Ou dúvida é absolvição por força do indúbio pro réu, ou dúvida é o juiz tem na sua cabeça uma imagem pré-definida acerca da culpabilidade do acusado e ele transformará o processo em uma marcha gradual rumo à confirmação dessa hipótese. Aquilo que se chama de primado das hipóteses sobre os fatos. E isso não significa necessariamente que o juiz é perverso ou malévolo, e não é uma análise maniqueísta que eu faço aqui. Porque nós sabemos desde Freud que a consciência nos é opaca, que existe algo subjacente àquilo que é consciente, e nós não temos controle disso. Do mesmo modo que a neurociência diz hoje em dia que nós não somos livres do modo como pensamos. Não existe esse livre-arbítrio tão idealizado. As nossas decisões, em grande medida, são determinadas por processos causais, dos quais nós não temos controle. Entregar ao juiz a possibilidade de que ele decida o resultado do jogo, desconsiderando completamente o papel de produção das partes, das provas que pertencem exclusivamente às partes, é aceitar que a gente tem um jogo de cartas marcadas. E esse jogo é antidemocrático por definição. Diria ainda mais o seguinte, aos senhores parlamentares, nós estamos vivendo tempos sombrios de proliferação de decisionismos. Há um desprezo manifesto dos atores judiciais pela forma. Há uma liberalidade no uso das formas. Hoje há um ativismo judicial, um ativismo judicial verdadeiramente messiânico, movido por um utilitarismo desmedido, que elege um dado fim como desejável e que aceita qualquer meio para a obtenção desse fim. Esse utilitarismo desmedido está produzindo um estado de exceção permanente, um processo penal autoritário e antidemocrático. Um processo penal autoritário e antidemocrático que pode incidir sobre cada um de nós. Amanhã podem ser os senhores, os objetos desse processo penal que não respeita a forma, os objetos desse processo penal de exceção que admite que decisões sejam tomadas
pura e simplesmente com base na eleição de alguém que considera que aquele é um caso especial e que, portanto, pode ser tratado de forma diferenciada. Amanhã o caso de vocês pode ser o caso especial, amanhã o processo penal de exceção pode ser o de vocês, e isso é contrário à democracia, isso é contrário à garantia, isso é contrário ao devido processo legal. Não podemos conviver com isso. Cabe aos senhores construir amarras legislativas para impedir que os processos se transformem em máquinas de confirmação autoritária de hipóteses previamente definidas por juízes que muitas vezes podem nem sequer estar conscientes dessas hipóteses prévias, mas mesmo assim fazem do processo uma máquina autoritária e antidemocrática. Eu peço aos senhores que tenham a dignidade de apostar na tradição dialógica, de apostar na possibilidade de que o conhecimento pode ser construído com base no contraditório, observando garantias, observando o devido processo legal, respeitando a forma e coibindo a interferência do magistrado, do mesmo modo que nós não aceitaríamos essa interferência em um jogo de futebol. Não nos parece aceitável que alguém marque pênalti quando uma falta acontece no meio de campo, nem que escanteio seja gol. Mas é nisso que estão transformando o processo penal no Brasil. E com isso esta casa não pode, de modo algum, pode esta casa tolerar esse tipo de prática e muito menos assinar embaixo, dando um livre atestado para esse autoritarismo judicial, tá, que inclusive usurpa as funções do legislativo. Tá. E digo mais, um processo penal obcecado pela busca da verdade, um processo penal que delega ao juiz essa função de busca da verdade a qualquer preço, é um processo penal que maximiza condenações equivocadas. É um processo penal que aposta na onisciência do magistrado. Eles são pessoas, são seres humanos, são falíveis como qualquer um de nós. Eles erram como qualquer um de nós. E, por isso, nós precisamos de distribuição de poderes, nós precisamos de um processo penal que dê chance ao acusado para resistir o avanço do poder punitivo. É o que exige a democracia. Eram essas as minhas palavras e eu estou aberto a eventuais questionamentos. Obrigado. Muito obrigado, doutor Sala Hassan Khaled Júnior, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande.